delimitação da controvérsia. Como ressaltou de forma inequívoca o ministro relator Gilmar Mendes, e agora, Vossa Excelência, meu voto, eu terminei agora há pouco, até trazer um pouco para chegar, e eu disse aos colegas, eu demorei um pouquinho para chegar porque eu estava reduzindo o tamanho do voto. Então, vai ser compensado o atraso pela diminuição do resumo que eu estava a fazer. Como ressaltou de forma inequívoca o ministro relator Gilmar Mendes, e agora, na abertura da sessão, Vossa Excelência, e aqui eu quero frisar, não há nenhum gesto do tribunal em direção à liberação de qualquer tipo de drogas ou entorpecentes, nem mesmo nenhuma espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional. Não há. Não há. A discussão sobre o reconhecimento do caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para consumo próprio, é uma competência, sim, de uma Corte Constitucional, nos parâmetros que nós temos na teoria do constitucionalismo em todos os países do Ocidente. O que se busca, portanto, e aqui me fazendo usar das palavras do eminente relator, ministro Gilmar Mendes, a quem saúdo pelo voto e também pela posição sempre altineira de trazer questões complexas para a deliberação da nação brasileira e desse tribunal, abro aspas, uma solução eficaz e constitucionalmente adequada é o que busca, Sua Excelência, para o enfrentamento desse grave drama social, com o deslocamento dos esforços do campo penal para a saúde pública. Fecho aspas. Nesse sentido, é importante esclarecer que em nenhuma hipótese está se discutindo a possibilidade de autorizar a comercialização ou o fornecimento ou nenhum outro ato que se refira à venda ou distribuição de drogas, ou no caso específico do caso concreto, que depois se delimitou ficar apenas no caso concreto, que era a maconha, com o nome técnico de cannabis, ao qual vou passar a me referir. Ainda que em quantidade inferior a 10, 25 ou 60 gramas que foram mencionados ao longo de votos proferidos. Da mesma forma, não se cogita a permissão, a estimulação ou a tolerância do uso de cannabis ou outras drogas ilícitas, especialmente em ambientes públicos. Relevante ainda deixar claro que qualquer que seja a solução cogitada no presente julgamento, independentemente das posições individuais de cada qual dos seus integrantes, mas a decisão colegiada que resultar deste julgamento, ela vai demarcar a posição da Corte como um todo, porque assim sempre o é. Considero, por isso mesmo, esclarecer a minha compreensão sobre o conteúdo da norma veiculada no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e que desenvolverei ao longo do meu voto. E aqui, senhor presidente, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência, que como eu, também veio para essa corte quando estava num cargo no Poder Executivo, assim como o ministro Alexandre de Moraes, assim como o ministro Gilmar Mendes. Muitas vezes, e a gente sabe disso, as questões vêm parar nessa corte porque os outros órgãos de deliberação da sociedade não funcionam e fracassam. Estávamos a conversar sobre a questão da importação do canabidiol para uso terapêutico.
em que a Anvisa até hoje não teve a coragem de enfrentar adequadamente esse problema. E dizer qual é o uso terapêutico permitido ou não permitido. Autoriza a importação, mas para qual uso terapêutico? Omissão do Estado, de uma agência reguladora importantíssima. E aí esses temas vêm parar no Supremo Tribunal Federal ou no Judiciário a partir da sua primeira instância até chegar aqui através do recurso extraordinário, como é o caso concreto que estamos a julgar, que é um recurso extraordinário. Então, aqui... Ministro Toffoli, permite em virtude dessa ausência de regulamentação da Anvisa, a sobrecarga do Poder Judiciário, no caso não o Supremo, mas liminares e liminares nos casos específicos, e às vezes uma liminar é concedida, outra não, em casos semelhantes por falta de regulamentação. As pessoas, como Pôncio Pilatos, lavam as mãos e não assumem as suas responsabilidades nos seus órgãos de execução. Porque não tem coragem. Gerir é ter coragem e competência. E um pouco de sorte. Pois bem, gostaria de ressaltar 2 pontos. Eu estava a elogiar o voto de Vossa Excelência, mas como Vossa Excelência estava ocasionalmente ausente, eu não fiz com tanta eloquência. Então, agora, de corpo presente, posso fazê-lo. Pode repetir. Apesar de que elogio é prenúncio de divergência, né? A gente compreende. Quando elogio o advogado na tribuna, geralmente é porque vai... Cumprimento nosso querido Técio aqui presente, grande advogado. Pois bem, e que foi secretário nacional de drogas no governo José Sarney, sob o Ministério da Justiça de Fernando Lira, salvo engano. Pois bem, em primeiro lugar, entendo ser legítima a opção do legislador em estabelecer as medidas sancionatórias tendentes a coibir o porte indiscriminado de drogas, mesmo que para consumo pessoal. Então, na minha ótica, eu entendo ser legítima a opção do legislador. Em segundo lugar, cabe ao Congresso Nacional empreender as medidas legislativas necessárias aos avanços da política atual de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação, em vez de mera criminalização, aliando-se às tendências internacionais de priorizar a redução de danos e a cooperação para enfrentar o problema das drogas. Estou convicto que tratar o usuário como um tóxico delinquente não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito.